Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso módulo da trilha de produtos, né? E a minha ideia originalmente aqui era mostrar alguns tipos de vídeo de produto, o que tipo de vídeo que a gente consegue fazer com IA, que tipo de anúncio. E para começar isso aqui, cara, eu acho que nada melhor do que eu fazer um overview das ferramentas que a gente consegue usar para fazer esse tipo de conteúdo, né? Digamos assim. Então, galera, a gente tem que entender que aqui a gente está falando em outro nível de complexidade da inteligência artificial. E a gente sabe que a inteligência artificial não é perfeita, pelo menos não por enquanto. Mas eu entendo que, por exemplo, no chat GPT você consegue criar uma fidelidade de personagem, caso ele seja um avatar feito de IA. Se você criar esse avatar feito de IA no chat GPT, você consegue reproduzir ele com fidelidade. E você consegue reproduzir texto até certo ponto no chat GPT. Inclusive, ele é o melhor gerador de imagem de IA para quem precisa gerar coisa com texto. Mas ele não tem um nível de realismo tão alto assim quanto outros, né? Então, eu comecei a refletir sobre isso por conta desse carrossel aqui que eu postei outro dia, comparando, né, os geradores de imagem. E aí a gente tem aqui ChatGPT, Midjourney. Assim, a gente percebe o ChatGPT tem um certo grau de artificialidade que os outros talvez não tenham, dependendo do modelo. Isso aqui eu não usei upscale nenhum, tá? Então, essa imagem aqui, por exemplo, é sem upscale. Eu tenho ela com upscale aqui, ó. Portrait 2 PNG. Com a pele corrigida. Deixa eu pegar essa aqui que eu dei até um tapinha na cor. Mas se eu comparar aqui, ó, repara. Então assim, essa mesma imagem aqui, cara, essa imagem aqui que eu digo, essa aqui que eu fiz que tá no carrossel, ela tá sem upscale nenhum. E ela já é mais realista que a do ChatGPT. Se você der o upscale e corrigir as texturas, igual eu fiz aqui em Rancor, a diferença fica mais gritante ainda. Vocês podem comparar. Então, assim, a gente tem que levar em conta qual gerador é o mais realista, a gente tem que levar em conta qual gerador que consegue gerar texto, a gente tem que levar em conta qual gerador que dá consegue tipo, seguir, né, o que você coloca no prompt, qual gerador que tem mais qualidade na imagem em si, porque o ChatGPT tem mais qualidade na imagem do que o do Midjourney, geralmente, em termos brutos, assim que eu digo, tem mais nitidez na imagem. Por exemplo, o Quora é o mais realista de todos. Só que o Quora você não consegue gerar nada com muito texto praticamente e além disso não consegue manter consistência de pessoa. Para manter consistência de pessoa você vai ter que usar o Flux Context. Então assim, os modelos que vão conseguir fazer com que você tenha consistência de pessoa e consistência de texto estão aqui. Essa é a parada. São esses quatro. E aí, eu fiquei fazendo, cara, um monte de teste aqui no Midjourney, testando consistência de avatar feito por IA, porque assim, isso tudo que eu tô falando aqui é para fazer com IA, tá? Eu não tô falando de clonar ninguém, exemplo, mandar uma foto minha e fazer. Essa parte de clone eu já ensinei no módulo de clone especificamente para pessoas reais, quais são as melhores formas de fazer, de vídeo, de imagem, tá tudo lá. Agora eu estou vendo mostrar para vocês como que a gente consegue criar um avatar, uma pessoa que não existe, e fazer um vídeo com ela. Fazer várias cenas, fazer esse avatar segurando um produto, fazer esse avatar de lado, de frente, de baixo para cima, de cima para baixo, e mantendo a consistência e reconhecendo o texto da embalagem. Eu testei muita coisa depois que eu comecei a perceber que o GPT, cara, ele não tem limite de geração de imagem, ele é o melhor gerador para gerar texto, só que
as imagens dele não são tão realistas assim quanto outros. Vocês podem ver, o GPT tem um aspecto um pouco falso. Então, dito tudo isso, eu vou fazer essa aula aqui, vai ser para dar um overview, assim, quais são os pontos fortes e fracos de cada um desses modelos que vocês vão poder usar para fazer esse tipo de anúncio. E aí, a partir da próxima aula, eu já vou começar a criar na prática, tá? Então, assim, galera, ChatGPT, a gente tem que entender que em termos de fidelidade do personagem, eu dou aqui talvez uns 3.5. Não, vamos lá, de 0 a 10 eu vou colocar um 7. Por quê? O que acontece com o ChatGPT? Ele só mantém fidelidade se for pessoa de IA, claro. E ele não mantém uma estética muito realista, muito fiel, né? O que eu quero dizer com isso? Exemplo, o Midjourney eu consigo replicar as pessoas, por exemplo, essa mulher aqui usando várias roupas, repara, ela tem essa aparência aqui. Eu queria que ela tivesse essa aparência. Quando eu tentei reproduzir, pegar essa imagem que eu gerei no próprio Midjourney, do meu avatar, e jogar no ChatGPT, olha como que ele me gerou. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Então, assim, o ChatGPT, ele tem uma estética própria que ele não consegue reproduzir a pessoa exatamente, entendeu? Ele reinterpreta e gera algo que está dentro da realidade dele. O Midjourney não. Se eu envio uma foto para ele de algum, sei lá, se eu for no FreePic, por exemplo, e gerar um avatar aqui, ó, exemplo que eu gerei alguns. Se eu gerar um avatar desses, usando, bora irmão, carrega, sei lá, esse aqui. Eu gerei usando o Seedream. Seedream não tem consistência de personagem, nada disso. Mas, primeiro de tudo, a gente gera uma imagem. A gente gera a imagem da nossa pessoa. E depois, a gente vem aqui para reproduzir essa pessoa em diferentes ângulos, segurando de cima, de baixo. Quais são as formas que a gente tem de replicar uma foto, replicar uma modelo de IA em diferentes situações? No ChatGPT a gente consegue. No Midjourney o ChatGPT faz isso naturalmente. O Midjourney faz isso através do Omni Reference, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é aqui, ó, você consegue adicionar. Então ele faz. O Flux Context foi feito para isso, tá? E no FreePic você consegue replicar através do Flux Context aqui, Flux Context Max. E o Higgsfield é meio que um caso à parte, porque a gente consegue adicionar os produtos com esse pincelzinho aqui e a qualidade fica muito boa. Mas ele não consegue reproduzir essas pessoas em vários ângulos e não sei o que. Ele consegue, só que aí também é através do Flux Context. Então já está incluído aqui, tá? Então assim, o que eu quero dizer do ChatGPT é isso. Ele mantém a fidelidade, só que ele não consegue reproduzir com fidelidade qualquer imagem que você mandar. Igual como eu te falei, quando eu mandei essa imagem aqui, dessa modelo aqui no ChatGPT e pedi para ele reproduzir com fidelidade, ele me gerou essa. Vocês percebem que elas são diferentes. Então, é uma limitação do ChatGPT, por isso que eu dei nota 7, talvez até um 7, beleza. Fidelidade do produto aqui, galera, eu vou colocar um 8, talvez eu vou colocar um 8, porque aqui o que acontece? É o melhor gerador para reconhecer e recriar texto. Então, galera, o ChatGPT é o melhor que tem para gerar texto. Ele gera uma imagem com qualidade e contexto. Repara esse desodorante aqui. É bem próximo. Ele errou pouquíssima coisa aqui. Se eu gerasse essa imagem 10 vezes, refinasse um pouco o prompt aqui,
eu conseguiria gerar essa imagem sem nenhum erro de texto. Coisa que eu não consigo em nenhum outro. Aqui o Midjourney, para vocês verem a lambança que é. Eu vou chegar no Midjourney depois, mas o Midjourney, cara, apanha. Ó, aqui, não tem nada escrito. Ele não entende texto. Então, eu vou chegar no Midjourney. Mas o ChatGPT ele é muito bom para fidelidade de produto por conta dos textos. Ele consegue recriar texto. Nível de realismo da imagem, aqui eu vou colocar também um 6,5 talvez. 6,5. Por quê? Porque não é tão realista assim, cara. É o que eu mostrei para vocês. Se eu gero, por exemplo, um portrait, né, uma imagem base no meu avatar aqui no Quora ou no Seedream da vida aqui, ó, o Seedream, vamos ver o Seedream. O Seedream bem realista também. E aí eu pego essa imagem, eu consigo recriar esse avatar em diferentes ângulos, usando o Flux Context, usando o Midjourney, a imagem fica mais realista, entendeu? A imagem fica mais realista. Essa é a mais pura verdade. Posso mostrar os exemplos para vocês aqui. Aqui. É um outro nível de realismo que o ChatGPT, cara, não consegue entregar, entendeu? Não consegue entregar, ele tem uma outra estética. O ChatGPT tem uma outra estética. Esse aqui é do Flux Context. Assim, ele não está com a maior qualidade de todas, mas você percebe que tem uma estética diferente, entendeu? Tem um tipo de imagem que é mais bonito que o do ChatGPT, que é mais realista. Olha o do ChatGPT aqui. Olha. Entendeu? A pessoa parece que está meio sem tanta expressão assim. A luz e a sombra não é tão realista, mas ele tem mais qualidade em termos de nitidez e tudo. Então, por isso que eu estou te falando, é um trade-off, é uma troca. Algumas coisas é muito bom, outras nem tanto. Então, qualidade da imagem do GPT, eu já vou colocar o 9, tem muita qualidade. E aderência ao prompt, eu também vou colocar 10 aqui. O ChatGPT é o gerador que consegue entender com mais clareza o seu prompt. E você pode gerar prompts gigantescos como esse aqui. O FrameStyle Pro agora com o GPT-5, ele está caprichando ainda mais no prompt. E ele consegue gerar. E o GPT consegue entender. E aqui até ficou meio grande e tudo mais. Mas é para vocês entenderem em termos de assim, estética da imagem. Falta um pouco, mas ele é o melhor para gerar texto. E aqui a gente vai para o Flux Context versus Midjourney. E aqui eu vou ser bem direto, galera. O problema do Midjourney, o Midjourney ele consegue ter fidelidade de personagem. Eu vou colocar aqui um 8,5. Fidelidade de produto, aqui eu vou colocar 2. Porque como vocês podem ver aqui, ele não reconhece texto, cara. Então como é que eu vou conseguir fazer uma fidelidade de produto? Ele não faz, cara. Não faz. Ele não consegue. Ele zoa tudo. O Omnireference não funciona bem para texto. Testei de muitas formas e não vai. Então, aqui é 2. E o nível de realismo da imagem, o Midjourney consegue um realismo muito maneiro, cara. Como vocês podem ver aqui. Isso aqui é sem upscale, cara. Isso aqui é a imagem crua, sem upscale. Eu, inclusive, desenvolvi um agente novo, ó, diretor cinematográfico narrativo, que é para fazer prompts pro Flux Context e pro Midjourney, que eles não têm essa clareza toda do GPT para reconhecer os prompts. Então, esse prompt tem uma outra estrutura. Eu vou deixar o link aqui desse agente na descrição. Mas esse daqui eu uso para gerar prompt pro Midjourney ou pro Flux Context, tá? Até pro Higgsfield ele é melhor do que o Style Frame Pro. O Style Frame Pro eu usaria no ChatGPT. Então, em termos de realismo, cara, o Midjourney tá muito na frente, cara. Simplesmente está muito na frente. Eu mostrei para vocês já o próprio portrait aqui que eu fiz, que eu já tinha feito. Outros portraits. Ele tá muito na frente, cara. E ele consegue reproduzir. Aqui, olha isso. Esse aqui, na verdade, é com Enrancor, né? Esse aqui é o do Midjourney puro.
Então assim, mesmo sem dar upscale e passar no Enrancor, ele tem um nível de realismo já que eu considero muito, muito bom. E o GPT não funciona muito bem passando no Enrancor, tá? Então assim, o Midjourney, cara, tem uma estética diferenciada. Ó, nível de realismo eu vou colocar aqui 9, 8,5, talvez até um 8,8. E a qualidade do Midjourney é boa também, 8,5. É uma qualidade boa. Aí é que a gente já está entrando no problema, porque, por exemplo, o Flux Context, ele já tem uma qualidade pior. Qualidade 6, 5,5. Repara o Flux Context aqui. Quando eu fui gerar, ó, essa mulher andando no parque. Repara como a qualidade é meio baixa. E é claro, aqui ela está um pouquinho afastada da câmera, mas nem tanto, cara. E repara como é que não tem a nitidez toda. Ele reproduz bem com fidelidade, a imagem é realista, mas a gente tem esse problema de qualidade. Ó. Essa aqui, por exemplo, que já está um pouco mais perto da câmera, tá melhorzinha. Isso aqui, se eu jogar no upscale, vai ficar top. Mas essa é a questão. O Midjourney tem muito mais qualidade que o Flux Context. E a aderência ao prompt ele também não é tanto assim. Então, por isso que acontece essa questão aqui do ChatGPT ser o melhor para reconhecer prompt, só que ele não entrega tanto realismo assim. Então, o Flux Context, galera, fidelidade do personagem aqui, eu vou colocar também 8,5 talvez. Fidelidade de produto, aqui eu vou colocar, cara, eu vou colocar, se no ChatGPT fidelidade de produto eu coloquei 8, talvez aqui eu vá colocar tipo um 7,5, quase 8, ou talvez varia, cara. Pode chegar até 8,5, depende. Porque, repara bem, vendo dessa distância, ele passa batidaço. Porque você lê aqui, Rexona, 72 horas. O resto você não consegue ler. E no anúncio, você também não vai focar aqui na garrafa. Então, ele funciona muito bem para isso. E a melhor coisa do Flux Context aqui é que é de graça, né? Para quem já assina o Free Pick, que eu imagino que a maior parte aqui de quem está assistindo o meu curso já assinou o Free Pick por conta da geração de vídeos, você não gasta crédito nenhum usando o Flux Context no Free Pick. Então, acaba que compensa bastante, né? Ele mantém uma fidelidade absurda. Vocês podem reparar aqui, ó. Se eu pegar a imagem, ó, trocou um pouquinho a cor do olho aqui, mas isso aqui é facilmente resolvível com o prompt. Aí você vê que tá igualzinho, ó, o brinco, o cabelo, a boca, o nariz, a cor da pele, é tudo igualzinho, cara. Aqui nessa aqui, por exemplo, ela já ficou com o olho azul certinho, ó. Vocês estão vendo? Então, em termos de fidelidade, cara, o Flux Context, fidelidade do personagem, eu vou ter que botar até 9. É mais que o Midjourney. 9,5. É muito, muito fiel. 9,2. E a aderência ao prompt é mais ou menos também. É um pouquinho melhor que o Midjourney, eu diria. Mas é isso. Então assim, galera. Dito isso, esses três aqui, o que eu recomendo para vocês? Quando vocês têm acesso ao Enrancor, se vocês tiverem o Enrancor, que é para aumentar a qualidade, cara, vale a pena você usar o Midjourney, tá? Porque com o Midjourney você vai conseguir fazer os melhores ensaios sem texto, tá? Então, eu considero isso aqui muito bom. Mantém uma fidelidade 10/10. A qualidade da imagem é absurda. Então, assim, se você vai gerar coisas que não precisam de texto e você quer manter consistência de um personagem de Avatar em diversas cenas, eu recomendo muito que você use o Enrancor. Vale muito a pena. O Enrancor com o Midjourney
vai te entregar as imagens mais bonitas e mais realistas com mais consistência, tá? Então, Midjourney. E Midjourney não é caro, tá? O Midjourney não é caro. A partir de $10, eu acho, você já consegue gerar bastante coisa, ó. $10 aqui, você já tem... você já gera... cadê? Aqui eu não sei se ele tá falando da geração de imagem, mas é imagem pra caralho já com $10. O Midjourney realmente, cara, é barato, não é caro. Tá? Aqui, por exemplo, nesse plano de $30 você já gera imagens infinitas. Então assim, é realmente bem interessante, tá? É o que gera as imagens mais bonitas. Fato, essa é a realidade. O Midjourney é o gerador que gera as imagens mais bonitas e que consegue manter consistência de personagem, quase 100%. E nenhum outro faz isso. O ChatGPT mantém a consistência até certo ponto e não é tão bonito. O Flux Cortex mantém a consistência, também não é tão bonito e a qualidade também não é tão boa. O Midjourney entrega qualidade de imagem, estética linda e consistência de personagem. Então, até mesmo para você fazer, por exemplo, cena de Google VO3 de uma influencer falando e tudo mais, se não tiver texto, galera, é Midjourney. Midjourney com o Enrancor aqui é muito poderoso. Muito poderoso, como eu mostrei aqui pra vocês, cara. Olha essa imagem. Olha isso. O ChatGPT não vai te entregar isso aqui nunca. Aqui deu até um bugzinho aqui, tem meio cabelo na blusa, mas passa batido. Mas aqui, cara, olha a sobrancelha, olha o cílio, olha o detalhe na pele, a boca. Não adianta, o ChatGPT não vai entregar isso. Nem o Flux Context. Então, o Midjourney seria o número 1. Se você precisa de texto na sua imagem, aí você vai ficar entre o ChatGPT e o Flux Context, tá? Se o texto for muito importante, que seja reproduzido com fidelidade máxima, vai de ChatGPT. Se você tiver uma prioridade em ter uma estética melhorzinha, digamos, algo mais estético, talvez com uma sombra e luz um pouco mais realista aqui, aí você vai de Flux Context. Eventualmente você pode até testar os dois, tá? Então aqui, por exemplo, ó, média distância aqui, muito bom. E principalmente, cara, se você usar o Enrancor, o Flux Context vai ser muito bom para você, porque ele reproduz com mais fidelidade e ele tem uma estética melhor que o ChatGPT. Então vai depender dessa questão aí do Enrancor. Se você não tiver o Enrancor, aí, cara, eu vou te falar, mantém o ChatGPT. E ele é bom, cara. O ChatGPT, ele é bom também. Não é a melhor estética de todas, mas o ChatGPT funciona, cara, entrega. Para fazer shot pack de produto, por exemplo, aqui. Não consegui fazer no Midjourney, destruiu tudo. E no Flux Context, ele funciona, mas ele distorce um pouquinho mais. Aqui. Como ele não tem tanta qualidade, eu digo, como ele não tem tanta nitidez, né, resolução, a letra não fica com tanta clareza, né? Se a gente abrir aqui o Sora, por exemplo, ó, repara como aqui tem muito mais nitidez. Não tem nem comparação. Só que aqui é aquilo. Aqui, como fica sem nitidez 100%, vendo assim nessa distância, às vezes você passa batido, entendeu? Tu consegue usar tranquilo. Até se você fizer um upscale aqui, por exemplo, esse aqui eu dei um upscale, aumentou um pouquinho a qualidade. Então assim, num anúncio de um desodorante, cara, você passando isso aqui em 1,5 segundos, 2 segundos, dando um zoom out, passa batido, cara, passa batido. No ChatGPT, você pode acertar 99% do texto aqui, só vai dar um trabalhinho de ficar gerando várias vezes. E dependendo do que for, por exemplo, essa estética de produto, às vezes o ChatGPT não tem esse problema de realismo que eu falei. Ele consegue ter bem real, tá? Mas a questão do realismo eu estava me referindo mais a imagens de pessoas, né? De avatar mesmo. Mas se for só o produto, cara, o ChatGPT é maravilhoso. Então, recapitulando, é isso que eu falei, tá? Midjourney número 1, se não precisar de texto ou produto.
Caso precise de texto ou produto, aí a gente fica entre o Flux Context e o ChatGPT. Se tiver um Rancor, cara, testa o Flux Context que vai te entregar uma imagem melhor, principalmente se tiver foto de pessoa. Se for só foto de produto, cara, pode testar direto no ChatGPT, que provavelmente vai ficar melhor, ter mais qualidade, tá? E o bônus do Higgsfield aqui, galera, é que é um asset até que eu não testei muito, mas ele não reproduz com fidelidade o avatar, igual eu falei para você. Você consegue aqui, ó, através do Flux Context ou do Multi-Reference. O Flux Context é o que eu já mostrei, é igual o que está no FreePic. Multi-Reference é quase a mesma coisa também, só que você pode adicionar até 4 imagens. Então você pode adicionar, sei lá, tipo uma rua, um carro, uma mulher e um produto. Eu vou assim, eu percebi que ele não mantém tanta fidelidade assim quanto o outro, né, quanto o Flux Context. Então, por isso que eu não me aprofundei tanto assim nele. Mas ele funciona razoavelmente bem para você adicionar um produto na imagem com esse através do Soul Painting, tá? Então depois eu vou fazer uma aula específica só mostrando aqui como é que eu uso esse Higgsfield para adicionar produto, mas não é o meu top 1 aqui que eu uso atualmente. E além disso, eu não eu imagino que menos pessoas aqui assinem o Higgsfield, porque ele não tão barato assim, talvez. É, e como vocês já têm o FreePic, eu imaginei que faz mais sentido mostrar aqui, realçar mais o FreePic. E ele também funciona muito bem o Flux Context, né? Então assim, eu vou mostrar depois para vocês com mais calma esse Higgsfield adicionando os produtos manualmente, tá? Mas você pode selecionar tipo o avatar aqui, aí você vem, ó, Product Placement, tem o pincelzinho, você pode pintar e colocar alguma coisa. Por exemplo, ó, vamos ver se funcionaria muito bem. Pintar e colocar um óculos. Óculos. Aí eu vou baixar a imagem aqui. Aí ele vai baixar em WebP, né? Essa porra não vai funcionar bem. Mas vamos testar, só pra dizer que eu fiz alguma coisa aqui, né? Que ele vai adicionar o óculos. Mas então, galera, é isso. Na próxima aula eu já vou mostrar pra vocês como fazer esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou usar uma outra modelo só para mostrar para vocês como é que é o processo de criar uma modelo e colocar as roupas, mostrar como vocês criam um avatar com IA, pode colocar ele usando qualquer produto que você escolher, usando eu vou fazer usando o Midjourney. Eu acho que eu vou fazer usando até os 3 mesmos geradores para mostrar para vocês qual que funcionaria o fluxo usando os 3, né? Que aí vocês vão poder ter mais flexibilidade para escolher. E aí vai ser realmente 100% prático, tá? Essa aula de hoje foi o overview aqui para mostrar para vocês o meu racional de escolher qual modelo que eu vou usar para gerar tal coisa, se é a Midjourney, se é o Flux Context, se é o ChatGPT. São os 3 modelos que mantêm a fidelidade de personagem, que reproduz texto e que tem um realismo maneiro. Então, é isso. Vamos ver esse óculos aqui que tá demorando. É isso, ó. Botou o óculos aqui. Tá lentinho aqui. Então, vocês verem aqui, ó. O óculos aqui é todo preto, né? Então aqui, ó, ele ficou meio amarelo. E mudou a cor do olho dela também. Então assim, por isso que eu tô te falando, ele não é tão bom assim esse bagulho de adicionar produto. Ele tem uma vantagem que é a qualidade, tá? Então, por exemplo, de 4 imagens que ele gerou aqui, teve uma delas que ficou quase boa. E a qualidade, ele mantém basicamente a qualidade da imagem que você envia. É uma qualidade muito boa. Deixa eu ver se eu baixei a imagem aqui. Essa aqui. Essa aqui eu adicionei com o Product in Paint. Então, ó, você vê aqui. Ele mexeu um pouquinho na textura da pele, tá? Então, claro, mas assim, tem muita nitidez nessa imagem.
E o rótulo aqui também, ó, tá com muita qualidade. Ele distorce um pouco, distorce bastante o texto, né? Que os maiores ele mantém, mas é aquilo que eu falei, passa batido num comercial, assim, um take rápido mostrando isso. Bem suave. Diferente do o context, como é que é a qualidade do context aqui. Reparou? Então é isso. Para adicionar produto, esse aqui pode ser uma saída boa também, tá? Então, galera, é isso e até a próxima aula.